O professor Paulo Freire, o professor Paulo Freire é o nosso maior intelectual, em qualquer área, certo? É o único intelectual brasileiro. Eu digo intelectual, eu excluo um pouco o autor de literatura. Porque senão eu teria que incluir outro Paulo, o Paulo Coelho. Mas o Paulo Freire é o único intelectual brasileiro respeitado academicamente no mundo inteiro. Então, se a história da pedagogia tiver 10 capítulos, um capítulo é para o método Paulo Freire. Nós não temos nenhum outro brasileiro nessa situação. E o professor Paulo Freire, ele tem uma definição de professor. Professor é aquele que ama o seu aluno. Perceba que a definição não é burocrática. A definição não é por títulos. A definição não é por concurso. A definição não é por função. A definição não é por finalidade. A definição é por sentimento. Professor é aquele que ama o aluno. E ama de um jeito muito próprio. É aquele professor que se esforçará pela alegria do seu aluno. E a alegria do aluno é a alegria do entendimento. Porque todos nós nos alegramos quando pensamos melhor. E o professor é aquele que mais tem condições de nos proporcionar esta alegria, a alegria do saber. Então, amanhã eu estarei às 7h30 na cidade universitária, eu vou até o meio-dia, depois eu retomo às 19h30, eu vou até às 23h. E muitas vezes eu não sei o nome do aluno. Muitas vezes eu não saberei nunca o nome do aluno. Mas eu estou lá. Porque existe essa preocupação em podendo proporcionar uma vida melhor para quem está do lado. Essa então é a resposta cristã. Não pense você que eu vou falar mal do professor Clóvis de Barros Filho. Eu fiz um roteiro, esse contraponto vai ser longo. Pelo menos no que diz respeito a mim, não tem como não gostar do professor Clóvis. Eu o tenho numa estima muito elevada. Primeiro que eu acho ele divertidíssimo. Segundo que eu sempre achei o professor Clóvis de Barros Filho muito honesto. Honesto no seguinte sentido, a mídia de 20 anos para cá tentou pegar Luiz Felipe Pondé, professor Clóvis de Barros Filho, Karnal e Cortella e elevá-los a um patamar de filósofos. Pelo que eu saiba, o Clóvis foi o único que não pegou essa pecha para ele. Ele falou, eu sou professor de filosofia. Ele se orgulha em ser professor. Isso é muito bonito, muito bonito. De fato, Clóvis de Barros Filho não é filósofo e esse contraponto não é para discutir essa obviedade. O Clóvis de Barros Filho, ele acabou virando uma celebridade quando começou a fazer um tipo de stand-up com a filosofia. Decorava, como os comediantes de stand-up, algumas frases de impacto de filosofia, levou isso para o mundo corporativo, algumas reflexões e algumas provocações muito interessantes, digas de passagem, e foi assim que eu o conheci. Uma amiga minha, isso há aproximadamente 20 anos, falou, Marcelo, eu conheci um professor de filosofia que tem muito teu jeitão. Eu falei, como assim? Esse jeitão meio subversivo. Na época, eu já dava aulas de filosofia, mas eu dava muito mais aulas de fisiologia
Humana de Fisiologia do Exercício. E sempre fui meio escrachado como o professor Clóvis. Então eu comecei a consumir seu conteúdo e confesso para você que, fora esses stand-ups que são muito engraçados, diga de passagem, ele tem boas aulas. Na época ele postava no espaço dele, se não me engano, Espaço Ética, algumas aulas que ele ministrava no curso de comunicação da USP, e cursos muito bons, e ele como professor ali sentadinho, né, falando mais lentamente do que fala em suas palestras, apresenta aulas com muita seriedade. Por exemplo, eu tive a chance de fazer um curso com ele longo de Pierre Bourdieu, e eu já tinha lido Pierre Bourdieu muitas vezes, em muitas ocasiões, mas eu confesso que foi o professor Clóvis de Barros Filho que, como ele mesmo fala, né, parafraseando Luc Ferry, entregou as chaves do castelo do Bourdieu para mim. A partir da aula dele, eu fiz uma releitura de parte da obra do Bourdieu e compreendi de uma maneira muito melhor. Estamos falando de 20 anos, tá? Nesse período, eu estava entrando em contato com o professor Olavo de Carvalho. E eu lembro de uma fala do professor, não sei aonde, que me impactou assim. Eu fiquei, caramba, meu, por que isso? Né? Ele fazendo alusão ao Clóvis de Barros Filho, chamando o Clóvis de Barros de Clóvis de Burros. Falei, caramba, por que será, né, que o Olavo de Carvalho está chamando Clóvis de Barros de Clóvis de Burros? E segundo o professor Olavo, isso vinha de uma incapacidade do professor Clóvis de ler a realidade, o que estava ao redor dele. Com o tempo, eu fui percebendo o que o professor Olavo de Carvalho criticava. No começo eu não entendi, mas depois, vendo o Clóvis de Barros afirmar que PSDB era direita, e a gente comprou isso. Eu comprei isso também, quando era mais jovem. Ora, se PSDB é direita, tudo que estiver mais à direita do PSDB só pode ser extrema direita. Que loucura, que loucura. Eu vi também o Clóvis de Barros afirmar que a Casa do Saber era um reduto de conservadores, Casa do Saber de São Paulo, né? E ao mesmo tempo ele falava que toda a diretoria e todos os professores da USP estavam na Casa do Saber dando cursos. Ora, a USP é totalmente esquerdista. Ou seja, que contradição é essa? Como é que ele fala que a Casa do Saber é reduto de conservadores de direita e ao mesmo tempo afirma que todos os professores da USP estão ali, né, ministrando as suas aulas? E por último, essa loucura, né, de afirmar que o Paulo Freire é o maior intelectual que o Brasil já teve. Eu não sei como que o professor Clóvis de Barros Filho vê isso hoje. Eu não sei se ele concorda. Por quê? Porque o tempo passa, as pessoas mudam e não é crime você ter opiniões que lá na frente você vai falar, caramba, eu não vou tratá-la como bichinho de estimação, eu vou tratá-la a pão, água e chibatadas, que sobrevivam as mais fortes. Este que vos fala, por exemplo, por favor, não me critiquem, mas eu já votei no Molusco, Este que vos fala, ainda que continue tendo uma enorme preocupação com o meio ambiente, já foi afiliado do Greenpeace. E eu acho que o Greenpeace teve uma grande importância lá atrás, depois acho que perderam a mão, né? Hoje, isso absolutamente não faz mais sentido para mim. Esse que vos fala aplaudia as letras do Pink Floyd. Hoje eu olho aquelas letras e falo, mas que absurdo, que loucura. Ei, professores, deixe as crianças em paz, que coisa horrível. Eu já enalteci esse senhor, E hoje, sinceramente, não quero nem ter esse livro pertinho ali dos livros que eu tenho em
grande estima. Professor Paulo Freire, muito provavelmente, na época que criou o seu método, na época que escreveu as suas obras, ele tinha uma boa intenção. Ora, se eu, há muito menos tempo do que o Paulo Freire, defendia tudo que ele defendia lá atrás, ora, por quê, né, que eu vou falar mal do professor Paulo Freire? Mas o rio, ele andou, passou por debaixo da ponte. Hoje a gente tem uma série de informações que a gente não tinha lá atrás e a gente pode fazer uma análise um pouco mais crítica de Paulo Freire. Fica uma dica, Desconstruindo Paulo Freire, do Thomas Juliano. É uma obra incrível. Tem o 1 e tem o 2. Você tem também do Ronay Rocha, Quando Ninguém Educa, questionando a metodologia do Paulo Freire. Ora, Paulo Freire é o patrono da educação brasileira e olha como é que está a educação brasileira depois de 30 anos, depois de 40 anos de adoção desses métodos absolutamente patéticos, que hoje a gente sabe que são métodos falidos. Danuca, o que você está falando? Calma, não vai embora, né? Há alguns anos eu li uma crítica escrita pelo Marcelo Centenaro sobre Paulo Freire. Eu vou ler algumas coisas para você. Olha só. Paulo Freire, nos seus livros, tem um cacuete de separar os prefixos dos radicais das palavras. Colaboração, admirar, recriar. Como se isso significasse alguma coisa. Aí, no fim das contas, não significa nada. Há muitas passagens nos livros do Paulo Freire com um sentido muito obscuro. E pior, citações, né, endeusando, enaltecendo Mao Tse-tung, Lenin, Che Guevara, Fidel Castro, que juntos exterminaram milhões e milhões e milhões de almas. Milhões de almas. A educação da sociedade opressora é chamada por Paulo Freire de educação bancária. Tudo que não é a metodologia freiriana, para ele é opressor. A pedagogia do oprimido, a sua obra maior, deu origem a todos esses oprimidinhos da pós-modernidade. Diga que você sofre e teremos a obrigação de falar que você está correto. Todo mundo é oprimido pela sociedade malvada, pela sociedade patriarcal. Toda educação que não é freiriana é uma educação opressora, é uma educação tradicionalista. Só que ele erra, segundo meu grande amigo Rafael Nogueira, até no uso de figuras de linguagem. Paulo Freire fala que a educação tradicional é uma educação bancária, aonde o professor ele deposita conteúdo na cabeça dos seus alunos. Ora, até a metáfora está errada, porque eu sou professor. Quando eu ministro aulas, eu não faço nenhum depósito, porque se eu depositar na tua conta, sai da minha. Tá? E conhecimento e amor são as duas únicas coisas no mundo que quanto mais você dá, mais você tem. Eu saio mais inteligente de uma aula ministrada, porque eu dou conhecimento para você, e ao dar conhecimento para você, e ao dar conteúdo sólido para você, e ajudar você a constituir as tuas conexões sinápticas com conteúdo que serão importantes para você pensar criticamente lá na frente, eu não estou perdendo conteúdo, eu não estou perdendo conhecimento. Ou seja, até o uso da metáfora que o Paulo Freire usa bastante, né, é completamente inadequado. Já a educação libertadora, que é a educação dele, é chamada de educação dialógica. Como né, se na escolástica em 1200 os alunos não dialogassem com os mestres, como por exemplo com Santo Tomás de Aquino. Como se os peripatéticos da escola de Aristóteles na antiga Grécia não dialogassem com Aristóteles. Como se os platônicos não dialogassem com o próprio Platão, que em toda a sua obra
né, estabeleceu as suas ideias à base do quê? De diálogos. Então existe uma desonestidade intelectual de Paulo Freire quando ele fala que a educação e o método dele é um método dialógico e que todos os outros métodos tradicionais não eram dialógicos, logo eram opressores, né? Uma grande bobagem, uma grande bobagem. A única preocupação da obra do Paulo Freire, no fim das contas, é levar o pensamento marxista para dentro das escolas. Levar o pensamento revolucionário para dentro das escolas. E é exatamente por isso que ele é incensado nas universidades. Ora, de 50 anos para cá, todo mundo sabe que as universidades, e isso, inclusive, os próprios esquerdistas já afirmam, todo mundo sabe que as universidades, elas são compostas por 95% de indivíduos progressistas e esquerdistas. Mas é claro que eles vão aplaudir Paulo Freire, mas é claro que eles vão incensar o Paulo Freire, não por causa do seu método, que é um método hoje, sabe-se, tosco, absolutamente tosco, né, e que não serve para nada, mas pelo fato dele ter politizado a sala de aula, só que unidirecionalmente e não bidimensionalmente. E se você acha que o método dele é um método que ajuda os indivíduos a aprender a ler, a alfabetizar, você precisa ler Os Neurônios da Leitura. Os Neurônios da Leitura é um livro incrível de um neurocientista chamado Stanislas Dehaene, que compilou uma quantidade absurda de pesquisas científicas na área de neurobiologia, psicologia cognitiva, mostrando categoricamente, por meio de fatos irrefutáveis, que todo tipo de alfabetização global, que é aquele tipo de alfabetização que começa alfabetizando a partir de uma frase ou de uma palavra, e não a partir das menores unidades da língua, que são os fonemas e os grafemas, para o cérebro é a pior coisa do mundo. Por isso que todo mundo que foi educado pela metodologia Paulo Freire, que foi alfabetizado pela metodologia Paulo Freire, simplesmente não consegue extrair sentido de um mísero parágrafo de Monteiro Lobato. Isso está categoricamente provado nos Neurônios da Leitura. É o que se chama de método global. E o método global também incorre, principalmente o método global freiriano, incorre num outro erro. O Paulo Freire falava que o aluno deveria ser alfabetizado por intermédio de algo que fazia sentido para ele. Então, se um indivíduo adulto, analfabeto, chegasse para ser alfabetizado pelo método Paulo Freire, a primeira coisa que os professores tinham que perguntar é: de onde ele vem? Ah, ele é um abridor de fossas. Então vamos alfabetizá-lo a partir daí. Que tristeza, né? Durante toda a vida, aquele pobre homem ficou sentindo cheiro de merda. E quando ele chega na escola, que ele poderia ter contato com conteúdos mais cheirosos, mais belos, que ele poderia ter contato com conceitos que ele não encontra na fossa. Não, ele continuará sendo educado a partir da merda que fez parte de toda a vida dele. Uma tristeza. Fica aí a dica, esses livros são preciosos. Fica aí o meu agradecimento ao professor Clóvis de Barros Filho, que fez parte da minha formação. Olha só, eu estou criticando um vídeo antigo dele, eu espero que ele tenha mudado, eu oro para que ele tenha mudado, né? Mas não posso cuspir no prato que eu comi. Clóvis de Barros Filho, Ética na Comunicação, que livro bacana. A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, ele foi alavancado para o sucesso a partir desse livro de filosofia pop, né? Hoje eu olho com um olhar muito mais crítico, mas assim, isso aqui pode abrir, né, perspectivas para um jovenzinho que nunca leu filosofia, né? Mas consuma com moderação. Ética e Comunicação Organizacional, tem muita coisa legal aqui. Ética na Comunicação, né?
e comunicação do eu. Na área de comunicação, ele fez um trabalho muito bonito, muito bacana, né? E acho que teve uma carreira legal como professor, ainda tem. Um indivíduo que, para mim, foi um dos mais corajosos e mais honestos, como eu falei, ao rejeitar a pecha de filósofo. Bom, espero que você tenha gostado desse contraponto, ficou um pouquinho longo, né? Deixe seus comentários aqui embaixo, né? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!